Olá, meus irmãos, dia 13 de janeiro, nós temos hoje no Caminho do Peregrino, Gênesis capítulo 41, 42 e 43. A história de José continua diante dos nossos olhos. E no capítulo de número 41, nós vemos José experimentando o outro P. Ele é lembrado por um daqueles que ele interpretou os sonhos. E então, ele interpreta o sonho do faraó. Ele fala o que significa as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias e robustas e as 7 espigas mirradas e ralas. Então, o texto mostra para nós que o Senhor se apossa de José da grande sabedoria e ele acha favor perante o faraó. E agora, ele não está mais na prisão, e sim no palácio. Aquilo significava que haveria 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de fome. E essa história se entrelaça com seus irmãos que não estavam próximos a ele no Egito. Muito tempo havia se passado, e nós não podemos esquecer disso. Ele chega praticamente um adolescente no Egito, e agora é um homem formado. No capítulo de número 42, nos mostra que a fome chega até a região onde Jacó, ou Israel, e seus filhos estavam. E eles vão até o Egito. Chegando lá, eles se deparam com José. José de cara reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos, achando que ele estava morto, e jamais imaginariam que ele poderia estar naquela posição, não reconhecem o seu irmão. O texto nos mostra que José chora. É interessante porque muitas vezes nós recebemos duras ações daqueles que são próximos a nós. Muitas vezes nós recebemos golpes fortes daqueles que nos amam e nós os amamos. E a história de José nos lembra que nós não podemos viver com o coração amargurado. José tem um plano muito claro que vai se desenrolar ao longo da narrativa bíblica. E então ele devolve o dinheiro, trata bem os seus irmãos, embora que em um certo momento ele até coloca os seus irmãos na cadeia, mas eles falam que eles só poderiam voltar quando ele trouxesse um outro irmão, a saber, Benjamim. E então o capítulo número 43 mostra que há novamente fome. Jacó não quer permitir, mas eles só poderiam voltar lá se Benjamim fosse. Capítulo 43 nos mostra que José hospeda os seus irmãos. E então, a comida de Benjamim é 5 vezes maior. Ele logo reconhece aquele que também era filho da sua mãe. O texto mostra para nós aquele homem tratando bem aqueles que trataram mal. É assim que Deus fez conosco. Nós somos inimigos, nós somos rebeldes, nós violamos a lei do Senhor. E ainda assim, Deus de maneira graciosa se aliançou conosco. Deus poderia nos fulminar quantas vezes Ele quisesse. Mas ainda assim, mesmo nós continuamente nos levantando contra o Senhor, Ele nos abençoa e nos trata com graça. A história de José continua. E eu espero vocês amanhã no Caminho do Peregrino.